Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Calcário Solofert. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e produtora rural, e hoje a gente vai falar sobre a trajetória dessa empresa que quase completa aí seus 40 anos de história, mas também muito sobre a importância de um calcário de qualidade. Quem está aqui comigo é o Rodrigo Borges, que é CEO da Calcário Solofert, também engenheiro agrônomo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Mais uma vez, né? Um prazer estar aqui e participando aqui, contando um pouco da trajetória, né, da Solofert. Muito bom. Gilmar Goulart, que é supervisor de vendas da Solofert há 35 anos. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade aí de contar um pouquinho da história da Solofert. Vamos começar então falando desses 40 anos. O que representa a Solofert hoje na tua vida, Rodrigo? Como eu nasci lá dentro, né? Então, assim, meu pai foi o fundador da empresa, né? Ele começou tudo lá e eu comecei a trabalhar com 10 anos lá na empresa. Ajudava a carregar saco de cimento, tijolo. Depois comecei a entender um pouquinho lá dentro do escritório, aí ficava um pouquinho. Depois fui sair para estudar. Aí saí, fui estudar, fiz agronomia. Depois, formado, retornei para lá. No Você início, sempre quis? Sempre quis. Na faculdade eu já procurei estudar a parte de... Interessava mais na área de fertilidade, aonde falava de calcário eu já sempre estava na frente. A minha tese de conclusão de curso, TCC, foi sobre calcário. E como é Então que foi muito é, bom. né, para quem começou com 10 anos e vê hoje esse crescimento da Solofert? Foi muito desafiador você pegar a história, né? Meu pai começou, não tinha dinheiro para investir, né? A empresa muito pequena e teve que pegar dinheiro até com a agiota. Então, assim, teve muitas dificuldades financeiras para construir, né? Então, hoje é uma empresa muito consolidada no mercado. Em termos de tecnologia, tem mais avanços tecnológicos dentro de uma indústria de calcário. A Solofert sempre foi pioneira nisso. E assim, é muito gratificante. Você vê como que começou. Meu pai fala muito que a qualidade do calcário, quando ele começou, PRNT, por exemplo, PRNT era 70. Hoje a Solofert trabalha com 85 a 90, e na época 70 era o que ele conseguia produzir, os equipamentos, né? Não permitia melhorar. Material muito duro, um desgaste muito forte, então não conseguia melhorar. E com o avanço, por exemplo, do maquinário e também com a automação, por exemplo, isso aí foi um divisor de água em questão de qualidade. Melhorou muito. E 35 anos, quase com 40 também. Quase 40. O que você vê de tudo isso de lá para cá? Olha, Luiz, assim, a gente acompanhou toda a mudança da empresa, né? Desde que, igual o Rodrigo falou aí, a gente conheceu eles lá quando eu entrei para lá, eles eram criança, né? Eu lembro dele trabalhar lá como até office boy, né, Rodrigo? Fazendo trabalho de que tocasse para fazer, tinha que fazer. O pai era rígido com eles, né? E assim, eu conheci o seu Zé Irineu, que é o proprietário, o dono da empresa, vendendo para ele. Eu trabalhava com outros materiais, ia visitar ele, e ele mesmo é que comprava. Aí ele falou, esse Gilmar é bom. Deixa eu trazer ele para cá. Aí ele me convidou para trabalhar. A princípio eu falei, seu Zé Irineu, agora a gente não tem como ir e tal, já estou engatilhado num outro negócio aqui. Não, mas você vai trabalhar comigo. Aí eu comecei a trabalhar, logo eu abandonei as outras coisas que eu trabalhava e passei só para a Solofert. Aí, assim, a gente acompanhou as mudanças da empresa. No início foi muito difícil, né, Rodrigo? Foi uma história até muito bonita, né? Mas foi crescendo, hoje está, né, essa potência que é a Solofert. Tem um nome no mercado hoje que, graças a vocês também, né, a divulgação, o trabalho de vocês, que foi muito importante também, mas a filosofia da Solofert sempre foi trabalhar com honestidade e entregar produto de qualidade, sempre buscando qualidade.
Então, por exemplo, quando eu comecei a mexer com calcário, eu não entendia nada de calcário, né? O que a gente sabe hoje é acompanhando aí os agrônomos, o pessoal da área técnica, e o José Irineu falava o seguinte, ó, o meu produto, Gilmar, ele é diferenciado, então ele tem que valer mais lá na ponta. E a gente acreditou nisso, né, e começou a divulgar e trabalhar. E sempre focado na qualidade. Sempre. Ética, qualidade, sempre escutei desde quando eu nasci. Então, a gente vê assim, no dia a dia mesmo da indústria, mesmo no dia a dia lá da produção, o tanto que a gente preocupa com isso, o tanto que a gente está enraizado. Não é a gente que está na direção, na frente, que fala isso. Você pega todos os funcionários, de uma ponta na outra da indústria, todos com o mesmo objetivo. Então, assim, a gente é controle de análise da matéria-prima, é controle de análise depois do produto já pronto. Então, assim, é um acompanhamento. A gente tem um grupo no WhatsApp aqui que fez análise hoje, eu já recebo a análise aqui na hora, isso nem está lá na empresa, mas eu já estou vendo e estou acompanhando esse controle de qualidade assim, em tempo real. E é isso que você leva para o produtor? Essa qualidade na ponta? Isso, a gente procura informar o produtor a maneira que é produzido o calcário, a segurança que assim, a preocupação deles com a qualidade. Assim, a gente tem lá vários sistemas, mas tem um lá que é o diferencial, que é a pré-limpeza do material antes da moagem. Então, O que isso vai trazer de benefício? É o que foi falado aqui de PN, de poder de neutralização. Quando você tem um produto que não tem sílica, que é a impureza do produto, ele tem uma ação de 100%. Então, assim, o benefício do calcário lá, em relação a outros calcários, é exatamente esse poder de neutralização dele. E quais são os produtos hoje que a Solofert leva para o mercado? Hoje nós trabalhamos com um calcário que é calcítico, né, que é uma demanda pequena, muito pequena, é quase que insignificante. Trabalha com calcário de uma relação de cálcio e magnésio 4:1, que é o Solofert Mag 4508, e trabalha também com um calcário com a relação 3 partes cálcio para 1 magnésio, que é o Solofert Mag 4010+, e o calcário com um alto teor de magnésio, que é o Solofert Mag 3515+. E o que essa diferenciação de produtos vão trazer assim, de benefício para esse produtor? Eu acredito o seguinte, Luísa, que o produtor começa lá com a análise de solo. O primeiro passo dele é fazer uma análise de solo bem feita, para ele começar um trabalho, que é a base de tudo. A partir daí, ele tem que procurar um calcário ideal. Quando a análise de solo pede um calcário que é uma relação 3:1, que é um 4010+, ou um 2:1 aproximado, que é o 3515+, ele tem que usar aquele calcário para ele ter um resultado. E quando ele resolve ir no preço? Pois é, aí é um problema. A gente sempre fala o seguinte, às vezes o produtor ele vai comprar o calcário, ele está preocupado com o preço, né? Então a gente especifica, pega o produto que ele vem, normalmente ele já vem com essa especificação, que é através da análise, uma informação do agrônomo, né, uma indicação do agrônomo, e ele vai negociar o calcário com a gente. Às vezes ele quer preço. Aí a gente argumenta com ele o seguinte, que ele precisa de acompanhar aquilo que está determinado. Aí ele fala o seguinte, mas um calcário, por exemplo, jogar 10 toneladas de calcário aí no solo, isso é muito caro, talvez é inviável. Mas a gente informa para ele o seguinte, um cálcio e um magnésio, que é o que o calcário fornece, ele tem, por exemplo, a soma de óxido dos nossos calcários lá é de 53% a 55%, que é o poder de neutralização dele de 100, então ele chega a 53% a 55% de cálcio e magnésio. Então, o que significa isso? Se ele jogou 10 toneladas de calcário por hectare,
que são 10 mil metros quadrados, um hectare, Sim. ele está jogando aproximadamente 5.500 quilos, de 5.300 quilos a 5.500 quilos de cálcio e de magnésio. Aí ele pode ver que não tem nenhum produto que fornece essa quantidade de cálcio e de magnésio Em excelência. nesse valor. E hoje o calcário é um produto de menor investimento, se a gente parar para pensar em tudo que o produtor, né? É um investimento barato. Calcário, na agricultura não existe nenhum insumo, vamos falar assim, que tenha esses valores tão baixos quanto o calcário. Em relação ao que o Gilmar falou, em questão de calcário calcítico e dolomítico, é uma dúvida muito grande, assim, a gente vê muito produtor perguntando, sabe? Calcário dolomítico, calcítico, e o que aconteceu? Houve uma mudança, né, na legislação de calcário. Você pega na época que eu estudei na faculdade, falava-se calcítico, magnesiano e dolomítico. Uhum. E aí o Ministério da Agricultura achava que o calcário com magnesiano era o que tinha mais magnésio. Era uma dúvida que chegava para o produtor rural. E não é, o magnesiano era o calcário intermediário, era o do meio. Eu ia achar que era também. Era o do meio. O magnesiano que não tinha magnésio. Que não tinha magnésio. Então essa dúvida que o produtor tinha, o Ministério da Agricultura tentou corrigir isso e tirou o nome magnesiano. Falei, vamos tirar o nome magnesiano e vamos colocar só calcítico e dolomítico. Pronto. E ficou um bom tempo calcário calcítico e dolomítico. Nessa época é que a gente criamos os nomes dos produtos da Solo Fértil, como Solo Fértil Cal e Solo Fértil Mag, diferenciando o teor de cálcio e o teor de magnésio. Um que tem mais cálcio é o Solo Fértil Cal. E para ficar mais claro para esse. E ficar mais claro. E por que a gente fez isso? O Ministério da Agricultura, quando ele fez essa mudança e tirou o magnesiano e ficou calcítico e dolomítico, o dolomítico ele passou a ser de 5% de magnésio, acima de 5% de magnésio, até 20% de magnésio, era dolomítico. Então a variação, a faixa de teor de magnésio ficou muito grande e o produtor às vezes achava no mercado um calcário com 5,5%, 6% de magnésio, comprava como se fosse dolomítico e às vezes dava, na hora que ele usava o calcário, chegava lá na ponta, ele ia fazer a análise, mas eu não corrigi meu teor de magnésio, eu comprei o calcário dolomítico, mas é por quê? Porque ele estava comprando um antigo magnesiano. Entendi. Então a gente foi e entrou com esses nomes justamente para facilitar essa interpretação que o Ministério da Agricultura criou. E hoje a legislação atual não fala mais em nome de calcário, só fala calcário. Então, assim, gerou mais dúvida ainda. Eu falei, eu vou comprar calcário. Na legislação fala só calcário. Como que eu vou diferenciar isso? Então a gente foi e criou esse calcário calcítico. Ou seja, a Solo Fértil ela sempre busca inovação. Isso, a gente buscou esse calcário, por exemplo. A gente fala, essa inovação que a gente colocou, calcário Solo Fértil Mag 4010. A gente trouxe o próprio nome do produto, a gente trouxe o teor de cálcio e magnésio. Pegando aquela ideia do fertilizante, nitrogênio, fósforo, potássio, né? Você pega o primeiro número, nitrogênio, o segundo número, potássio e fósforo. Então, a gente pegou aquela ideia do fertilizante, quando você fala, 30020, o pessoal já sabe o que é. Então, a gente pegou aquela ideia do fertilizante, só vamos trazer essa ideia do fertilizante para o calcário. Vamos pegar o primeiro número no nome, é o teor de cálcio, o segundo número, o teor de magnésio. Então, a gente fez isso para trazer mesmo tranquilidade, credibilidade para o produtor, que aquilo que ele está comprando, o próprio nome já está a garantia. E quais são para você os principais benefícios da calcário Solo Fértil? Olha, Luiz, assim, a gente fala o seguinte, que o calcário, o valor dele não é caro, é um valor, eu acredito que em relação a outros insumos, que o Rodrigo falou, é um dos mais baratos. Então, assim, o produtor vai levar um produto para correção de solo dele. Ele vai pagar um frete, que não é barato, né? Ele vai ter a mão de obra para esparramar o produto. Então, qual a diferença dele levar um calcário bom e um calcário fraco? Ele vai produzir menos. É uma questão dele avaliar. Então, assim, o perfil de produtor da gente é um perfil de produtor assim, mais exigente. É produtor que faz a análise. A gente trabalha muito com cooperativa. As cooperativas fazem um acompanhamento da qualidade do produto quase que diária, né, igual a gente faz lá. Então, assim, há 35 anos que eu estou lá, só falta calcário, nunca sobrou. Todo ano falta. Então, assim, a gente vê lá, às vezes a gente vê
um concorrente comentar, não, eu tenho que esperar vocês acabar de vender o produto de vocês para gente começar o meu. começar a vender o meu. Então, assim, eu acho que mais é qualidade. O produtor compra, confia e leva produto realmente de qualidade. O que você espera para mais 40 anos aí de Solofert? Uai, que eu tenha saúde, né? E que eu consiga estar lá na frente, lá, trabalhando lá, levando o que meu pai plantou lá, né? Que está lá ainda conosco lá, que a gente pode continuar levando isso aí, como os nossos filhos também, dar continuidade também. E que a Solo Fértil leva também essa prosperidade para o produtor, né? Então, assim, a gente faz produto de qualidade, mas a gente quer que ele produza também com qualidade, ou seja, que ele tenha altas produtividades, que ele tenha retorno financeiro. Então, não adianta a gente pensar só do lado nosso e pensar que o produtor não precisa de ter o seu retorno. Então, assim, eu acho que ele buscando genética de qualidade, produto de qualidade, assistência de qualidade, não tem como ele fazer nada errado, não vai dar certo. E você, Gilmar, o que você espera por mais 40 anos aí da Solofert? Trabalhar mais um bom tempo, que eu não consigo ficar sem trabalhar. Lá é muito bom de trabalhar. Sabe quando você vai trabalhar com prazer? Eu me sinto assim lá. E continuar mais alguns anos. Tem algumas coisas que você carrega, assim, de aprendizado? Tem. O Sr. Zé Irineu, né, que é o dono lá, ele ensina muito para a gente todo dia. Sem palavras, né, com ação. E, assim, eu já aprendi diversas coisas com ele, em relação à confiança, à qualidade, a passar para o produtor aquilo que ele realmente pensa e prega. E a gente leva isso para o produtor. Alguma coisa te marcou já ao longo desses anos todos? Tem tantas coisas, né? Que talvez eu não lembre aqui agora, assim, de imediato, mas tem muita coisa. Tem alguma coisa que você sempre vai lembrar? Dessa trajetória toda que vocês vêm construindo? Eu acho que, assim, vou falar de lembrança. Eu acho que é mais o exemplo. Fala assim, desde quando eu comecei, sempre aquela mesma fala, aquela mesma trajetória. Nunca mudou o pensamento de como fazer, de como construir. Quando tem alguma coisa que não está certa, corrigir na hora, o mais rápido possível. E eu acho que esse legado, né, não só do meu pai trazer isso para nós que estamos na direção, é a gente conseguir também levar isso para os nossos colaboradores. Eu acho que você fazer o colaborador fazer parte do time, vestir a camisa como dono, isso aí eu acho que é um legado que faz parte do nosso perfil que está na frente, mas também se a gente ficar aí só com a gente e não tiver a equipe engajada com os mesmos objetivos, a gente não consegue. Então, assim... Eu falo que a gente pode ter muitos objetivos na vida, mas quando você está numa instituição, o propósito tem que ser o mesmo. Né? É assim que você se sente parte? Sim. Eu digo assim, a gente, quando a empresa começou, totalmente diferente do que é hoje. Hoje é um mar de maravilha, né, Rodrigo? Hoje é tudo pode, tudo, né? Assim, automatizado, a gente vê, hoje qualidade. É outra indústria. Assim, o que eu percebi no Sr. Zé Irineu quando ele começou a indústria é o tanto que ele gostava de inovação, tecnologia. Às vezes, por exemplo, ele buscava alguma coisa que não tinha na indústria nenhuma, ele estava buscando. Eu falo para você, quando ele começou a indústria, então é uma história assim, rapidinha que eu vou dizer, quando ele começou a indústria, não tinha telefone celular, os telefones eram só telefone fixo, e a indústria dele era um pouco afastada da cidade. E ele ia no comércio da cidade comprar as coisas e ele descobriu um telefone sem fio, naquela época, um telefone grande. Assim, e ele chegava debaixo das redes e conseguia falar lá na indústria. Assim, dava o quê? Dava uns 5 quilômetros, né, Rodrigo?
Ele conseguiu isso. Eu falei, mas como é que o seu Zé Irneu... Assim, então, ele sempre buscou. Sempre procurou. Tá, assim, o trabalho igual de vocês aí, eu vejo ele falar, ele admira, né, que é uma coisa que somou muito, né, Rodrigo? Em vem, assim, a divulgação, o trabalho de vocês lá, eu acho que ele é muito valorizado, o pessoal sabe a diferença que é em relação às outras indústrias, então a gente vê isso tudo. E a gente sente orgulho, né? O primeiro, o Gilmar falando no telefone, o primeiro telefone de país foi dele. O primeiro celular foi dele. Então, assim, sempre... Pensando na frente. Sempre pensando na frente, ou seja, como que os clientes vão entrar em contato? Então, tem que andar na frente, tem que ter o telefone. Então, e um foco muito grande no que ele queria, né, enquanto resultado. Eu acho que muita gente fala assim, deu sorte. Pessoa de muita sorte. Não acredito que não seja isso. Deu muita sorte. Mas teve muita competência. E muito trabalho. Muito trabalho. Então, assim, ele não teve oportunidade de estudar. Estudou-se até a 4ª série. E foi a luta. Foi a luta. E hoje, os filhos todos com faculdade, todos estudou. E todo dia a gente aprende com ele. Todo dia. Todo dia. Ele continua sendo professor nosso, quer dizer, que dá ali o caminho e até hoje. Então, a escola da vida, para ele, foi muito mais, vamos falar assim, potencializada do que às vezes a minha escola, por exemplo, a minha formação. E sofreu muito, teve muita dificuldade, igual o Gilmar falou lá no início, muitas oportunidades, pouco recurso financeiro. E foi indo. E foi, acreditou. Então, assim, teve sorte? Teve, mas ele nunca desistiu. A gente vê muito assim, a gente tem muito problema, às vezes, ambiental, que às vezes a gente tem que arrumar uma licença, e às vezes tem muito entrave hoje, questão burocrática, assim, e a gente fica assim, nossa, ó, vai ser difícil. Tá, aí a gente tá lá no fundo do poço, lá querendo desanimar, aí ele vai lá, empurra. Não, eu nunca desisti. Por que vocês têm que desistir agora? Vamos lá. Então, assim, isso aí é um diferencial dele, sempre acreditar. Ele é atleticano, né? Atleticano não desiste nunca, né? Sempre acreditou. Então, assim, tem aquela frasinha do atleticano lá, eu acredito. Então, assim, ele é um que sempre acredita. Então, vamos finalizar acreditando nos nossos sonhos, né? Porque acho que que esse legado continue aí pelas próximas gerações. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigado.